Já experimentou a sensação de que alguém apenas reconheceu sua importância após ter perdido você? Já se encontrou desejando que determinada pessoa compreendesse o custo de ter menosprezado você? Saiba que não está isolado nessa experiência. Há um tipo específico de sofrimento que surge inesperadamente, porém deixa marcas indeléveis, a angústia do remorso. E pode ter certeza, ela chegará. Talvez demore dias, meses ou até anos, mas quando se manifesta, consome. Devora aqueles que acreditavam que você estaria eternamente disponível, persistente, implorando por restos. Contudo, hoje, a narrativa se transforma. Hoje você compreenderá como despertar essa angústia não por retaliação, mas por equidade, pela sua tranquilidade. Este conteúdo não trata de manipulações emocionais, mas de demonstrar com serenidade e planejamento o que ocorre quando alguém abusa da sua companhia e desperta demasiadamente tarde. E o aspecto mais interessante, tudo isso sem necessidade de elevar o tom, sem precisar se explicar, simplesmente através de atitudes que expressam mais que qualquer discurso. O remorso é silencioso, mas ecoa na consciência daqueles que perdem algo irressubstituível. E você descobrirá como realizar isso de maneira respeitosa, determinada e transformadora. Enquanto você prossegue sua jornada em harmonia, do outro lado, alguém dormirá questionando-se como permitir que isso escapasse. Então, aprecie este vídeo, compartilhe com quem necessita despertar. Inscreva-se no canal e acesse o material exclusivo no comentário destacado. O que virá a seguir é intenso e direto, abalando tudo que você acreditava sobre consideração, importância e ausência. Prepare-se, você está prestes a se tornar inesquecível, porque certas pessoas apenas aprendem através da perda. Existem indivíduos que só reconhecem o valor de uma preciosidade após ela deslizar por entre suas mãos. O mais intrigante é que enquanto você se dedicava completamente, lutava para manter o vínculo vivo, o outro permanecia acomodado, cegado pela convicção de que jamais sairia dessa posição. Essa ilusão gera um tipo de soberba emocional, onde seu empenho se transforma em rotina. Sua companhia vira obrigação e seu afeto se torna paisagem. E então, quando você resolve se retirar de cena, algo se rompe internamente na pessoa tarde demais. Os seres humanos são naturalmente reativos, apenas percebem o dano quando a ausência adentra pela porta. É como uma melodia que só é valorizada após o silêncio se estabelecer. Quando você se afasta sem aviso, sem argumentações, sem discursos teatrais, você produz um estrondo ensurdecedor. É nesse momento que muitos se desesperam, não porque genuinamente sentem falta de alguém, mas porque percebem que perderam aquilo que imaginavam controlar. Marco Aurélio afirmou que a perda nada mais representa que transformação, e a transformação é a essência do universo. Sua partida constitui essa transformação, é a lição que a outra pessoa nunca quis absorver, mas agora precisa enfrentar. E você não necessita fazer nada além de desaparecer com dignidade, sem esclarecimentos, sem cenas, apenas permitindo que o eco da sua ausência ensine o que suas palavras jamais conseguiram. Quando você cessa de argumentar, justificar sua dor, implorar por compreensão, você conquista o tipo mais profundo de respeito, aquele que emana do silêncio. Isso provoca um impacto devastador sobre aqueles que o subestimaram, pois então não há mais acesso, não restam desculpas, não existe retorno. A grande realidade é que algumas pessoas só aprendem quando perdem. Elas só te respeitam quando não te possuem mais. Só se arrependem quando te observam florescer distante delas. E esse arrependimento, esse é um peso que cada um carrega. Solitariamente, enquanto você avança em paz,
com a certeza de que desta vez quem perdeu foi quem não soube te valorizar. A distinção entre aguardar e desaparecer com elegância, há uma diferença sutil entre partir e desaparecer com classe. Partir é comum, qualquer pessoa pode fazer isso. É quando você tenta sair, mas mantém as portas semiabertas, deixando rastros e sinais. Mas desaparecer com classe é uma arte. É quando você se ausenta da vida de alguém com tamanha serenidade e determinação que sua ausência se torna uma presença constante na mente da pessoa. Isso não é frieza, é a autoestima em sua manifestação mais pura. Desaparecer com classe significa não enviar mensagens, significa não postar indiretas, significa não tentar atrair atenção, significa permitir que o silêncio expresse tudo o que você tentou gritar. E esse tipo de silêncio é ensurdecedor, pois demonstra que você parou de tentar e, mais importante, parou de se importar. A verdadeira dor inicia quando a pessoa percebe que perdeu espaço na sua mente, no seu coração e na sua rotina. O filósofo Epiteto declarou: não explique seu valor, ele fala por si próprio. E é exatamente isso, você não deve explicações para alguém que não soube cuidar do que você ofereceu. Desaparecer com classe é deixar a pessoa com questionamentos para os quais ela nunca terá respostas. E isso é o que corrói o mistério, a dúvida, a falta de controle, a ausência de um porquê. Muitos dirão que você está frio, afirmarão que mudou, que foi longe demais. Mas não se iluda, essa é a reação típica daqueles que se acostumaram com sua fragilidade e agora não sabem lidar com sua força. Eles queriam você como um eterno coadjuvante e agora precisam lidar com o vazio que você deixou. Desaparecer. Com classe ensina sem palavras, mostra sem necessidade de provar, corrige sem necessidade de punir. É um movimento silencioso que inverte todo o jogo, e aqueles que antes se julgavam superiores começam a olhar para trás, com remorso e saudade, por algo que jamais terão novamente. Você não grita, não suplica, apenas para de existir. E esse é o maior golpe que alguém pode receber. Quando você para de perseguir, o jogo muda. Chega um momento em que tudo se transforma, não porque a outra pessoa mudou, mas porque você se cansou. Cansou de insistir, de explicar, de correr atrás de alguém que só sabia fugir de você. E quando essa compreensão te atinge, algo dentro de você se modifica. Você para, respira e percebe que o maior erro não foi tentar, foi continuar tentando mesmo quando não fazia mais sentido. E é precisamente nesse momento de lucidez que o jogo começa a mudar. Parar de perseguir alguém não é um ato de raiva, é um ato de dignidade. É quando você escolhe abandonar a posição de mendigo emocional e assumir o lugar de alguém que se respeita. E acredite, isso é notado. Aqueles que anteriormente te viam como garantido começam a se perguntar para onde foi sua atenção. E essa ausência começa a gritar mais alto que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Sêneca disse: enquanto desperdiçamos tempo com quem não nos valoriza, deixamos de encontrar quem realmente importa. E é isso, parar de perseguir não é desistir, é libertação. É você abrir espaço para que pessoas e situações melhores entrem na sua vida. Enquanto isso, aqueles que te ignoravam começam a sentir sua falta, não porque não te viam, mas porque você não lhes dava mais a atenção que precisavam. Os seres humanos são movidos pela escassez. Quando você estava muito presente, era invisível. Quando desapareceu, se tornou um enigma. E enigmas perturbam. Aqueles que antes te tratavam como excesso, agora sofrem com sua ausência. E cada passo que você dá em outra direção é um lembrete silencioso de que a prioridade mudou e não são mais eles. Mas, cuidado, não volte atrás. O jogo só muda verdadeiramente quando você mantém sua decisão.
o impacto da sua saída. Só é real quando é sustentado, caso contrário, vira teatro. E o arrependimento não vem de cenas ensaiadas, vem do silêncio real, da ausência permanente e da certeza de que você não está mais lá. É quando a outra pessoa percebe tarde, demais, que perdeu algo que jamais encontrará novamente. O silêncio é a arma mais cruel e eficaz. O silêncio é talvez a resposta mais devastadora que alguém pode receber. Porque enquanto as palavras podem ser interpretadas, justificadas ou até ignoradas, o silêncio não deixa espaço para explicação. Não oferece pistas, nem sinais, nem controle. E é precisamente isso que o torna tão poderoso. Quando você escolhe permanecer em silêncio, você retira da outra pessoa a única coisa que ela ainda pensava ter sobre você acesso. O silêncio não briga, não acusa, não aponta dedos, simplesmente existe. E porque existe de forma tão firme, sufoca. Porque aqueles acostumados com sua reação, sua presença, sua atenção imediata, ficam desesperados quando confrontados com um vácuo. De repente, tudo que era previsível se torna mistério. E os seres humanos temem o que não compreendem. Marco Aurélio disse que não é o que acontece que te machuca, mas como você reage. E quando você decide não reagir, você tira a arma emocional da mão da outra pessoa. Você quebra o ciclo. O silêncio é a resposta mais madura que você pode dar a alguém que tentou te manipular com palavras ou ações. E mais que isso, é uma mensagem que não pode ser interrompida. A maioria das pessoas espera uma reação, um grito, um choro, uma exigência por explicação. Elas prosperam no drama, na turbulência emocional. Mas quando você entrega o oposto, o vazio, a confusão toma conta. E a mente começa a trabalhar sozinha, criando hipóteses, ruminando, tentando entender o que aconteceu. E é aí que o arrependimento se instala. O silêncio é deixar a outra pessoa sozinha com seus próprios erros. É dar a ela a chance de revisar tudo o que fez sem sua interferência. E esse tipo de reflexão é cruel, porque não há distrações, são apenas eles, sua consciência e o eco da sua ausência. O silêncio não é frieza, é maturidade. É inteligência emocional. É a forma mais elevada de mostrar que você não precisa vencer uma discussão, você já venceu quando decidiu não participar mais. Como provocar reflexões dolorosas sem pronunciar uma palavra à mente humana é terreno fértil para reflexão, especialmente quando está inquieta. E não há nada mais poderoso que provocar esse tipo de inquietação sem dizer uma única palavra. É quando sua ausência, seus gestos e sua nova postura falam mais alto que qualquer discurso. É quando a pessoa começa a se questionar onde errou, o que perdeu e, pior de tudo, se ainda há alguma chance de recuperação. Você provoca reflexão quando muda seus hábitos, quando para de responder imediatamente, quando não está mais tão disponível quanto antes, quando sua atenção não é mais constante. São esses pequenos gestos que ativam a sensação de perda. E o silêncio, quando combinado com mudanças sutis, se torna uma mensagem clara de que você não ocupa mais o mesmo lugar. Epiteto disse: é impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. E é por isso que palavras frequentemente falham. A pessoa acha que já te conhece, já sabe suas reações, já espera sua insistência. Mas quando você quebra esse padrão, quando desaparece com classe e firmeza, elas são forçadas a enfrentar o que sempre evitaram seu próprio comportamento. Você não precisa argumentar, se justificar ou atacar, apenas haja diferente. Uma nova versão de si mesmo, mais calma, mais seletiva, mais distante, automaticamente ativa o processo de reflexão na outra pessoa. E isso é doloroso, porque a consciência não dá trégua.
repete cenas, repete falas, revisita momentos e tudo isso sem que você precise abrir a boca. Quando você desaparece com classe, vive melhor, cuida de si, sorri sem forçar, segue em frente com leveza, você se torna uma pergunta sem resposta. Isso dói, porque os seres humanos odeiam o que não conseguem controlar. E o arrependimento nasce justamente dessa falta de controle, é o arrependimento que transforma memórias em tormento e saudade em punição. No final, provocar reflexão não é punir, é tomar uma posição. É quando sua transformação se torna uma lição silenciosa que ecoa na mente daqueles que não souberam te valorizar. O poder de mostrar que você realmente seguiu em frente poucas coisas causam mais arrependimento em alguém que perceber que você seguiu em frente e que não foi atuação, não foi para provocar ciúmes, não foi para chamar atenção, foi real. Você virou a página, está mais leve, mais bonita por dentro, mais ocupada com sua vida e distante do que te prendia emocionalmente. E isso atinge fortemente, porque demonstra que você não precisava daquela pessoa, você apenas escolheu estar ali. Realmente seguir em frente não tem relação com postar sorrisos forçados nas redes sociais ou fingir que está bem. É sobre transformação, uma mudança na rotina, na energia, na direção. É quando sua atenção volta para você e não para quem estava te ignorando. Quando você cuida do seu corpo, da sua mente, da sua paz, e essa nova versão sua começa a irradiar algo que outros reconhecem como liberdade. Sêneca nos lembra que a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem depender ansiosamente do futuro. Quando você vive o presente com autenticidade, quando não está mais aguardando mensagens de desculpas ou migalhas emocionais, você muda sua frequência. E essa mudança é desconfortável, porque mostra que o que era necessário antes agora é irrelevante. A mente da pessoa que te perdeu começa a fazer comparações, como ela me superou tão rápido. Ela já está com outra pessoa. Ela está realmente feliz? Essas perguntas nascem do espanto, da perda de controle, e cada passo que você dá sem olhar para trás reforça uma mensagem poderosa: o passado está onde deveria estar. Mas cuidado, não faça isso para impressionar. Faça porque chegou a hora, porque sua vida não pode esperar por alguém que não soube te acompanhar. Mostre que está bem, mas não para eles, para você mesma. E essa autenticidade é o que mais dói, porque não há pretensão, nem atuação, apenas evolução. Quando alguém percebe que perdeu uma pessoa que seguiu em frente com dignidade, o arrependimento não é momentâneo, ele se torna permanente. Porque fica claro que o que se foi jamais retornará, e não por vingança, mas por maturidade. Eles se lembrarão do que perderam tarde demais, um dos castigos mais cruéis que a vida impõe a quem subestima outros é o peso da memória. Porque o tempo passa, a vida continua, mas certas lembranças ficam ali, martelando, insistindo na dor. E um dia, no meio do silêncio, da solidão ou de uma nova frustração, vem a percepção: perdi algo que jamais encontrarei novamente. Mas quando essa percepção chega, já é tarde demais. Essa lembrança não nasce da saudade, mas do vazio. A pessoa começa a recordar tudo que fez, tudo que você ofereceu, tudo que você suportou e, mais importante, a forma como você amou. Porque o amor verdadeiro, aquele que é firme e presente, não se repete, não se copia, e quando vai embora, deixa um buraco que ninguém mais consegue preencher da mesma forma. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E aí reside a beleza da reviravolta, porque você para de tentar convencer a outra pessoa e começa a focar em si mesma. E conforme você evolui, cresce e prospera, a outra pessoa começa a ser atormentada pelo contraste.
Aqui está a reescrita completa da sua transcrição dentro do que possuíam e aquilo que permanece. O remorso surge gradualmente, porém é inflexível. Manifestar-se através de recordações nos locais que você habitualmente visitava, em diálogos que te recordam constantemente. Nas melodias, aromas, datas, cada pormenor transformar-se numa reminiscência daquilo que se perdeu. E pior ainda, perdido por decisão, pois você se encontrava presente, porém a pessoa optou por desconsiderar. Você estava ali, mas eles preferiram não enxergar. E o que sobra para aqueles que desperdiçaram algo precioso? Apenas a recordação, mas não oferece consolo, tortura, pois evidencia aquilo que poderia ter existido, mas jamais será. O que estava ao seu alcance, porém, se desvaneceu. E essa percepção de que aquilo que lhe pertencia transformou-se no passado definitivo, corrói você internamente. Por outro lado, prossiga tranquilamente e com a tranquilidade de quem compreende, que não necessita provocar sofrimento para que isso ocorra. O tempo encarrega-se disso sozinho, pois aqueles que manipulam sentimentos genuínos, mais cedo ou mais tarde, confrontam-se com a realidade mais cruel, perderam e não existe retorno. A relevância de tornar-se emocionalmente inacessível. Existe algo mais impactante que desaparecer fisicamente, tornar-se emocionalmente inalcançável. Isso não significa ser indiferente, distante ou ressentido. Significa não permitir-se ser afetado por palavras ocas, promessas repetidas ou gestos teatrais. É quando você fecha a porta emocional com tamanha determinação que mesmo que alguém tente bater novamente, eles não escutam mais qualquer indicação de que existe alguém aguardando do outro lado. Tornando-se emocionalmente inacessível como proteção, você consegue escutar o que as pessoas expressam, mas não sente mais o impacto. Você consegue encontrar alguém que te feriu, mas não existe mais qualquer vínculo. É como se uma parte de você tivesse sido protegida, não com mágoa, mas com lucidez. E isso é perturbador, pois aqueles que anteriormente possuíam acesso livre aos seus sentimentos, agora encontram uma barreira onde antes existia uma conexão. Epicteto nos ensina que se alguém te provoca, compreenda que o problema reside nele e não em você. Quando você entende isso, começa a se proteger não fugindo, mas se blindando internamente. Você cessa de reagir, cessa de se justificar, cessa de fornecer esclarecimentos para quem não possui mais espaço. E o resultado é desespero, confusão, arrependimento. A inacessibilidade emocional demonstra que você evoluiu, demonstra que não depende mais da aprovação, atenção ou afeto de quem apenas sabia machucar. Você aprendeu a ser autossuficiente, a se curar, e isso nos perturba profundamente, pois deixa evidente que a outra pessoa perdeu seu controle. E perder controle sobre alguém que se entregou emocionalmente é um golpe que o ego não suporta. Muitos tentarão testá-lo. Eles lançarão armadilhas emocionais para provocá-lo e se fazerem de vítimas, mas nada disso te afeta mais, pois você não é mais a mesma pessoa que era antes. Seu coração está mais sólido, sua mente está mais lúcida e sua paz tornou-se uma prioridade. E é isso que mais incomoda aqueles que um dia imaginaram que te tinham em suas mãos. E no final, tornar-se inalcançável não é um castigo, é uma opção, uma determinação consciente de proteger o que é mais valioso para você, sua sanidade emocional. Pois quem te perdeu não merece mais acesso, nem mesmo temporário, ao que antes era um presente diário. Você jamais perde coisa alguma, você apenas se livra do que estava te prejudicando. Quando alguém sai da sua vida, ou você opta por romper vínculos com alguém que apenas te esgotou, o sentimento inicial pode ser de perda, mas com o tempo,
A verdade torna-se clara: você não perdeu, você se libertou. Aquilo que esgotava sua energia, te diminuía, fazia você questionar seu próprio valor. Era um peso disfarçado de companhia. E libertar-se disso não é uma derrota. É a vitória mais silenciosa e poderosa que existe. Quantas vezes você se viu tentando salvar um relacionamento que só existia por sua insistência? Quantas vezes você fez de tudo para manter alguém próximo, mesmo sabendo que no fundo não era mais benéfico para você? Chamamos isso de amor, apego e lealdade. Mas muitas vezes é medo de ficar sozinho, de não ser suficiente, de não encontrar algo melhor. E esse medo te prende, te paralisa, te sufoca. Sêneca disse que nada se perde, tudo se transforma. E às vezes a transformação requer perda. Não a perda de si mesmo, mas a perda do que estava impedindo você de crescer. A vida remove, empurra e quebra o que não serve mais para você, e cabe a você entender. O que vai embora pode ser exatamente o que estava impedindo você de chegar onde você merece estar. Você não perdeu tempo, você aprendeu algo. Você não perdeu ninguém, você ganhou espaço para pessoas que realmente vão te enxergar. Cada lágrima, cada frustração, cada dia em que você se sentiu inferior fazia parte do processo de libertação. E hoje, quando você olha para trás, começa a perceber que não era amor, era apego, não era cuidado, era controle. E se foi porque precisava ir. Quando você deixa ir o que estava te prendendo, a vida acelera, as portas se abrem, seu peito respira, seus olhos clareiam e sua mente para de lutar contra algo que nunca quis ficar. Porque o verdadeiro alívio não vem de ter alguém ao seu lado, mas sim de não precisar mais de alguém que não sabe te valorizar. Você não perdeu, você se salvou. E isso ninguém pode tirar de você. As atitudes que mais causam arrependimento em quem te subestimou. Nada fere mais o ego de alguém que te subestimou do que perceber que você não apenas seguiu em frente, mas o fez com facilidade, dignidade e silêncio. As ações que causam mais arrependimento não envolvem escândalos ou confrontos. São discretas, elegantes e letais. Porque enquanto o outro esperava drama, você entregou indiferença. E essa indiferença é um tapa sem mãos. Dói sem deixar. Marcas visíveis. A primeira coisa devastadora a fazer é parar de responder da mesma forma. Quando alguém tenta te machucar e você não reage, eles percebem que perderam acesso ao que era mais valioso, suas emoções. Isso cria um abismo. Eles sentem que perderam o poder de afetar você e então começam a pensar nisso tarde demais. Outra atitude é cuidar intensamente de si mesmo, investir em si mesmo, mudar sua aparência, sua rotina, sua perspectiva. Quando os outros veem que você floresceu sem eles, eles entendem que o papel que eles acreditavam ter em sua vida era ilusório. Não eram eles que faziam você se sentir bem. Era você quem estava se impedindo de crescer ao insistir em alguém que não dava certo. Epicteto disse que não devemos procurar que os eventos aconteçam como desejamos, mas sim desejar que aconteçam como acontecem e sua vida fluirá. Essa filosofia é brutalmente prática. Aceite o fim, abrace o novo. E quando você faz isso sem olhar para trás, você transmite uma força que obriga os outros a enfrentarem seus próprios fracassos. A falta de exigências também é uma arma poderosa. Nada é mais confuso do que não ser responsabilizado por algo que você esperava que fosse. O silêncio após o abandono, o desaparecimento sem aviso, a falta de explicação, tudo isso faz com que a outra pessoa reviva o relacionamento sozinha, tentando descobrir onde tudo deu errado, mas a resposta nunca chega e o arrependimento cresce. E talvez o golpe final seja a sua felicidade sem plateia.
Quando você simplesmente vive bem, sem precisar provar nada, sem mensagens indiretas, sem cenas, apenas você, sua nova vida e uma paz que não precisa de testemunhas. É isso que mais dói para quem te subestimou e percebeu que sua vida melhorou quando sua presença se foi. Essas atitudes não têm a intenção de ferir, elas apenas mostram a verdade. E a verdade, quando ignorada por muito tempo, sempre volta. E quando isso acontece, vem como arrependimento. O que fazer quando eles tentam voltar? Eles sempre tentam voltar. Pode levar semanas, meses, às vezes anos, mas quem realmente te perdeu, um dia sente isso. E quando o fazem, eles voltam não necessariamente por amor, mas pelo desconforto de saber que você seguiu em frente sem olhar para trás. Mas aqui está o ponto crucial: você precisa estar emocionalmente preparado para não cair na armadilha do ciclo que te destruiu, porque o que te derrubou antes, se permitido, pode te destruir para sempre. Agora, a tentação de ouvir, reabrir portas, acreditar em promessas recicladas é grande. Afinal, você também é humano. Ainda há uma lembrança, um carinho, um vislumbre de esperança. Mas neste momento, lembre-se do que o trouxe aqui. Lembre-se das noites sem dormir, das dúvidas constantes, a sensação de ser ignorado enquanto implorava por migalhas. Nada mudou, só o desespero bateu do outro lado. Sêneca disse que não há vento favorável para aqueles que não sabem para onde estão indo. Se você já encontrou o seu caminho, por que você voltaria para a mesma tempestade de antes? Quando alguém tenta retornar, observe-o friamente. Olhe para suas ações, não suas palavras. Veja se há arrependimento genuíno ou apenas medo da solidão. E, acima de tudo, veja se você realmente quer de volta algo que quase te destruiu. Responder com calma e maturidade, sem ressentimento e sem ser excessivamente aberto, é sinal de evolução. Você pode perdoar, você pode até ouvir, mas não precisa aceitar de volta. Perdoar não é reintegrar, é libertar-se do veneno emocional. E se você perceber que tudo é igual, os padrões, as desculpas, a manipulação disfarçada, feche a porta com a mesma classe com que você saiu. Marco Aurélio disse que a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. E ser diferente aqui significa não aceitar o que não te serve mais. Significa não ceder ao medo da solidão. Significa não permitir que o ciclo recomece. Porque voltar ao que te machucou é como tentar se aquecer com o fogo que já te queimou. Não vale o risco, não vale o desgaste. Se eles tentarem voltar, saiba disso, você já venceu. Você venceu quando parou de precisar. Você venceu quando parou de esperar. Você venceu quando decidiu se amar acima de tudo. E agora, a escolha está em suas mãos. Que seja feita com sabedoria e com a frieza que nunca esperaram de você. Transforme a dor em poder e inspiração. A dor que você sentiu não foi em vão. Moldou você, fortaleceu você, fez você ver coisas que você nunca teria aprendido na calma. A dor ensinou você o valor do silêncio, a importância de priorizar a si mesmo, o peso de um coração partido, mas resiliente. E agora que você passou por tudo isso, você tem uma escolha clara: ficar preso no que aconteceu ou transformar tudo em combustível para se tornar mais forte do que nunca. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa história. A inocência pode ter ficado para trás, mas em troca você ganhou clareza, firmeza e um senso de respeito próprio que antes estava ausente. Agora você entende que quem te trata como opção não merece estar no centro da sua vida. E isso muda tudo, porque a partir de agora você vai parar de aceitar menos do que merece. Transformar dor em poder não é sobre mostrar que você está bem, é sobre realmente estar bem. É acordar e não sentir mais aquele peso no peito. É poder rir sem culpa, dormir em paz, olhar para frente sem carregar o passado nos ombros.
E o que é mais, está transformando essa dor em uma ponte para coisas novas, um novo emprego, uma nova amizade, um novo projeto, uma nova rotina. Você inspira quando mostra que venceu sem precisar destruir ninguém. Quando você prova que não precisa de vingança, porque sua evolução já é o maior troféu. As pessoas que te machucam esperam sua queda, seu desespero, sua fraqueza. Mas quando você floresce em vez de afundar, você frustra todas essas expectativas. E esse é o verdadeiro impacto. Agora é a hora de se reinventar, olhar no espelho e ver alguém que sobreviveu ao pior e ainda está de pé. Alguém que transformou o abandono em presença, a rejeição em força e a perda em aprendizado. Porque no final, o que você faz com a dor é o que define quem você será de agora em diante. A dor era real, mas agora o poder é todo seu. O ciclo da vida lhe devolve tudo, inclusive o que lhe foi negado. A vida tem uma maneira silenciosa, implacável, de devolver tudo o que você plantou com verdade, o que você ofereceu com pureza, o que você deu sem esperar nada em troca. Tudo volta, não necessariamente da mesma fonte, mas de outras maneiras e em outros momentos, de formas que você nunca imaginou. E da mesma forma, tudo o que foi negado a você por ego, orgulho ou crueldade, um dia serão lembrados e pesados. Aqueles que zombaram da sua dedicação, que tomaram a sua presença como certa, que ignoraram a sua dor, sentirão um dia o gosto amargo da ausência que eles mesmos criaram. E isso não é uma profecia. É um fato, porque ninguém escapa da inconsciência. Ninguém pode silenciar o eco do que fez quando a vida finalmente silencia o barulho ao seu redor. O ciclo da vida é responsável por colocar cada pessoa onde elas merecem estar. Vocês que foram deixados para trás, esquecidos, diminuídos, serão exaltados, mas não por vingança, mas sim por causa da sua própria jornada. Porque você escolheu crescer, você escolheu não se perder, você escolheu seguir em frente mesmo com o peito sangrando. E agora a vida começa a te devolver tudo que foi tirado de você, dignidade, amor próprio, paz. Enquanto isso, aqueles que negaram a você o básico respeito, cuidado, verdade, colherão os frutos da sua própria frieza. E eles podem não te dizer, mas você sentirá, porque a vida é precisa. O que era injusto equilibra, o que era mentira expõe, o que parecia uma vitória de um lado um dia se revela como uma derrota silenciosa. Você não precisa esperar, exigir ou torcer contra, apenas viva, evolua. A cada passo que você dá em direção à sua melhor versão, a vida se encarregará de alinhar tudo. E aqueles que te trataram como descartável, mais cedo ou mais tarde, desejará voltar ao tempo em que ainda se lembravam deles. Mas naquele momento, você terá ido longe demais para querer voltar. Agora você entende que o arrependimento não precisa ser gritado ou exigido. Ele acontece silenciosamente dentro da mente da pessoa que deixou algo verdadeiro escapar. E quando isso acontece, vem acompanhado de memórias, perguntas sem resposta e um vazio que ninguém mais pode preencher. Tudo isso enquanto você continua com sua vida firme, em paz, cada vez mais longe de tudo que um dia te machucou. Você aprendeu que não precisa provar nada, que o silêncio é mais forte que 1000 explicações, que sair com classe é muito mais impactante do que enfrentar. E seguir em frente com facilidade, mesmo depois de ser ferido, é uma maneira poderosa de mostrar que você venceu não a outra pessoa, mas sobre si mesmo. Você superou a dependência, o medo e a insegurança e se tornou alguém que conhece seu próprio valor. A vida, com sua sabedoria silenciosa, já está preparando tudo o que lhe foi negado. Mas desta vez você receberá o dobro, porque agora você sabe o que merece.
E quem te perdeu viverá com a certeza de que tinha algo raro e não soube cuidar, que eles viram um tesouro e preferiram brincar com migalhas. Então, se você chegou até aqui, é porque você está pronto. Pronto para parar de implorar por respeito, pronto para sair de cena sem fazer alarde, pronto para deixar a vida com sua justiça natural cuidar do resto. E cuidará das coisas que sempre faz. Agora eu quero que você curta esse vídeo, se ele te tocou. Compartilhe com quem precisa abrir os olhos, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você vai aprender como se tornar verdadeiramente forte sem precisar gritar sobre isso. E acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Foi feito para quem está pronto para virar a chave de uma vez por todas. Você é raro, você é forte e, a partir de hoje, inesquecível.